te ver, quero te ver, quero te ver. Eu quero te tocar, eu quero te abraçar, quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver. Diz-nos assim a palavra do Senhor: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Vamos orar ao Senhor. Pai Celeste, em nome de Jesus, pedimos pela tua santa e bendita palavra aqui, ó Senhor, lida neste momento e que nós possamos, ó Deus, nos discorrer sobre ela, meditando naquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta manhã. Nos abençoa, Senhor, nós te louvamos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo traz na carta aos Colossenses algo necessário para que ele possa firmar o passo dos colossenses. Eles estavam enfrentando filosofias vãs, estavam enfrentando uma dificuldade na questão judaizante ali, da doutrina dos judeus, e Paulo agora entrando e fazendo um contraste entre a doutrina de Cristo e a filosofia, e ao mesmo tempo está combatendo a religiosidade através de uma vida cristã de acordo com a vontade do Senhor. Paulo está aqui colocando Cristo no centro da vida dos colossenses. Ele está orientando aos colossenses que a vida deles deveriam ter Jesus como aquilo que seria principal, a pessoa principal de suas vidas e da vida ali da igreja. O que Paulo está dizendo não só aos colossenses, mas também está dizendo a nós hoje é que a vida de vocês, o caminhar de vocês, a conduta de vocês, continuem a expressar o fato de que Jesus é o seu Senhor. Sim, porque ele vai dizer aqui, portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor. Aquela igreja havia recebido, aquelas pessoas haviam recebido Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, e agora estava sendo desafiada por Paulo para viver uma vida de acordo com aquilo que eles professavam. Eles diziam que tinham Jesus como Salvador e Senhor, então eles deveriam se firmar tão somente na doutrina cristã, no fundamento dos apóstolos. Ele vai dizer a mesma coisa lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 1, quando ele diz, quanto ao mais, irmãos, já o instruímos de como viver a fim de agradar a Deus e, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. É exatamente isso que Paulo está dizendo para nós, que nós precisamos crescer cada vez mais na graça, no conhecimento do nosso Senhor, firmando os nossos passos. Ele vai dizer isso quando no texto nós lemos, nós devemos continuar a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Aqui, queridos irmãos, duas palavras se destacam
nesse texto que nós acabamos de ler, de Colossenses 2, versos 6 e verso 7, que é viver nele. Nele quem? Nós sabemos que é viver em Jesus, que é viver através da vida de Jesus, que é viver firmados na presença de Jesus, que é viver de acordo com a vontade de Jesus. Toda a ênfase nesse texto, ele recai na necessidade que cada um de nós temos de nos apegarmos ao Senhor Jesus como todo e suficiente Salvador e Senhor, e a quem devemos obedecer aos seus mandamentos e confiar na sua palavra bendita. E por isso que Paulo vai falar algumas frases que é de suma importância que nós possamos estar vivendo em nossa vida. Por exemplo, ele vai dizer que nós precisamos viver nele, e viver em Jesus significa viver uma nova vida. Quando nós pensamos e falamos em viver uma nova vida, nós estamos pensando em viver de acordo com a vontade do Senhor, sabendo que nós morremos para este mundo. E agora que nós aceitamos Jesus como Salvador, passamos por um processo de sepultamento e renascemos e ressuscitamos numa vida nova. Agora nós precisamos fazê-lo de acordo com a vontade do Senhor. E é exatamente isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 6, verso 4, quando ele diz: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Não podemos estar enraizados, edificados, confirmados na fé, transbordando de gratidão, se não há nova vida em nós. E aqui é preciso entender que uma vida nova em Jesus é uma vida que está disposta a obedecer a Deus incondicionalmente. Não há dificuldade para aquele que é discípulo de Jesus de obedecer às ordenanças de Jesus. Por exemplo, não pode haver dificuldade para alguém que tem Jesus no coração como Salvador e Senhor se submeter ao batismo. E eu quero incentivar você que tem participado da igreja, que recebeu Jesus como Salvador e que ainda não foi batizado, se batize. É uma bênção, nós podemos cumprir a ordenança do Senhor, e significa aqui que o Senhor torna-se nosso Senhor quando nós começamos a obedecer às suas ordens. E a primeira ordem que o Senhor dá ao seu discípulo é o batismo. E eu quero incentivar você: pastor, mas o batismo significa compromisso? Sim, significa compromisso. O batismo significa que eu tenho que me comprometer com a igreja de Jesus para que eu possa trabalhar, me envolver, desenvolver os meus dons. Sim, significa isso. Você precisa fazer isso para que a sua vida possa ser edificada, para que você possa crescer, para que você possa ser abençoado, para que você possa participar da mesa do Senhor, para que você possa investir na sua vida e dar testemunho aos seus queridos irmãos, amigos, familiares, do que Deus tem feito em sua vida. É necessário, sim, uma vida nova, submeter ao Senhor, e o batismo é o primeiro ato que nós temos de testemunho daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. É claro que depois disso vem outros compromissos, claro que vem. Faz parte do processo, e é um processo abençoador em que eu serei edificado, a minha família será edificada, a igreja será edificada, ela vai crescer, o Senhor vai se agradar de cada um de nós, porque nós estamos então cumprindo a vontade do Senhor. E dentro de viver nele enraizado e mostrando que nós devemos estar enraizado, uma das características daquele que está enraizado é a estabilidade, é o equilíbrio, é receber do Senhor o direcionamento para que nós possamos caminhar. Paulo vai dizer à igreja de Éfeso, no capítulo 4, verso 1, quando ele diz: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna
da vocação que receberam. Nós somos convocados para viver de uma forma digna, de uma forma que agrada ao Senhor. Nós somos convocados para viver de uma forma que nós podemos testemunhar daquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. É interessante que nós vivemos no mundo, nós vivemos no mundo de altos e baixos. Vivemos num mundo instável. Não há estabilidade, não há equilíbrio. E nós precisamos de estar próximo de alguém que é total equilíbrio. A palavra de Deus diz que Jesus é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Jesus é equilíbrio. E quando nós nos envolvemos com Jesus, nós começamos a andar também em equilíbrio, porque o Senhor nos dá estabilidade. Por isso que nós carecemos de estarmos enraizados nele, para que possamos andar em equilíbrio. Viver enraizado em Jesus também significa andar em espiritualidade. Em Gálatas 5, capítulo 16, o apóstolo vai dizer para nós: por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Sim, nós estamos vivendo num tempo em que é exigido de mim, é exigido de você uma comunhão com Cristo, de forma que a gente possa tão somente olhar para o Senhor, olhar para a vida eterna, olhar para o nosso futuro, sabendo que a nossa herança está no céu e procurando então nos desfazer destas coisas, nos libertar do apego que nós temos a este mundo, a essa paixão carnal e nos ligarmos ao Senhor, porque só assim nós podemos testemunhar e representar Jesus neste mundo. Estar enraizado significa também ter cautela. Cautela em andar, vigiar e ter cuidado da maneira que nós estamos vivendo. Efésios capítulo 5, verso 15, o apóstolo Paulo vai dizer: tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não sejam como os insensatos, mas como sábios. O maior presente que nós podemos receber do nosso Senhor é a salvação em Jesus. Mas a palavra de Deus diz, em Efésios capítulo 3, que o Senhor é capaz de fazer muito mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E Deus quer nos dar muito mais. Deus quer nos dar sabedoria. Quando nós pensamos em eternidade, nós já desfrutamos essa eternidade aqui na terra, porque nós já aprendemos do Senhor e temos orientação dos servos de Deus que escreveram a sua palavra, que traz para nós a orientação de sabedoria para todas as decisões que fomos tomar nesta vida. Estar enraizado no Senhor Jesus significa que eu preciso ter sabedoria, eu preciso ter iluminação para que eu seja abençoado. Cautela, isso vai fazer com que eu possa olhar o que o mundo tem me oferecido, aquilo que tem envolvido, e eu tenho que ter cautela na hora de tomar as decisões nesta vida. Cautela para que o Senhor seja glorificado. Cautela para que o Senhor seja honrado através da minha vida. Cautela para que eu não venha cair em pecado. Cautela para que os meus filhos possam ser ensinados na doutrina do Senhor. Cautela, cuidado e tendo sabedoria de que quando eu tomar qualquer decisão, seja em qualquer área da minha vida, sei que o Senhor será glorificado. Por isso que estar enraizado no Senhor é ter vida nova, estabilidade, espiritualidade, cautela, mas ter também do Espírito de Deus iluminação. E aqui o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 7, ele diz para nós
Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós temos aqui o entendimento de que quando estamos enraizados, e uma vez enraizados no Senhor Jesus, nós temos a luz do Senhor, que primeiramente mostra a nossa própria condição de pecador, de limitado, carecendo da graça e do cuidado do Senhor, e podemos então nos apresentarmos a Ele, sabendo que Ele tem purificado todo o nosso pecado, tem nos colocado na presença dEle, sabendo que não somos merecedores, mas Ele recebe a cada um de nós e nos edifica, e nos fortifica, e nos fortalece para vivermos de acordo com a Tua palavra. Viver nele enraizado. Viver em Jesus enraizado significa exatamente isso, é ter todas as áreas da nossa vida firmadas na vontade do Senhor. E é por isso que nós precisamos viver desta forma, saber que estamos plantados em terra boa, que é a terra da palavra de Deus. O Senhor tem edificado as nossas vidas. E em segundo lugar, o apóstolo tem nos ensinado a viver nele edificados. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, o apóstolo Pedro diz para nós: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Muito bem, uma vez que nós somos pedras e estamos numa construção espiritual, significa que cada um de nós temos uma função no reino de Deus. Cada um de nós fazemos parte de uma estrutura que o Senhor nos coloca para edificarmos a casa do Senhor, espiritualmente dizendo. Aqui neste mundo não estamos falando de paredes, tijolos e bancos, mas estamos falando de vida. Cada um de nós, com a nossa participação, com a nossa vida edificada no fundamento que é Jesus, no fundamento dos apóstolos, sabendo que a nossa vida está sendo edificada para glorificar a Deus e fazer com que outras pessoas também possam vir fazer parte desta edificação. O plano maior de Deus é que essa edificação chegue até o céu. O plano maior de Deus é que essa edificação possa atingir o reino de Deus. Essa edificação seja algo que vai glorificar o nome do Senhor e saber que nós estamos num processo de transformação, de construção do nosso próprio caráter, da nossa própria vida, e por isso nós precisamos estar sendo edificados no Senhor. Muitas pessoas, infelizmente, têm ouvido a palavra do Senhor, têm aprendido sobre a mensagem do Senhor, mas infelizmente preferem não estar edificados no Senhor. E aqui as pessoas se perdem, muitas pessoas têm vindo à igreja buscando a bênção de Deus, buscando ser abençoados através da sua vida financeira, através da sua saúde, através da sua família, através do seu casamento, através do seu próprio bem-estar. Estão criando um reino aqui mesmo, esquecendo que nós estamos aqui de passagem e que tudo isso vai ficar aqui quando Jesus voltar. Tudo que nós temos, sua conta bancária vai ficar, a sua família que não tem Jesus vai ficar, a igreja que está aqui construída, esse templo vai ficar. Nós não vamos nos prender a mais nada isso, estaremos com o Senhor no céu, e para que isso seja realidade na sua vida, na minha vida, eu preciso estar edificado no Senhor, e tão somente no Senhor. Porque se eu não quero, irmãos, ser edificados nele, se eu não quero pagar o preço, se eu não quero firmar na presença do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, eu não estarei na presença do Senhor.
Isso é uma decisão pessoal de cada um de nós, que nós precisamos entender uma vez que nós nascemos de novo. Todas essas qualidades, tudo isso que o Senhor propõe para nós, tem que ser realidade na nossa vida. Em terceiro lugar, nós precisamos viver nele, firmados na fé. O texto de Hebreus, capítulo 10, verso 38, vai dizer: mas o justo viverá pela fé. E aqui significa confiar em Deus, confiar na nossa eternidade a Deus, confiar na nossa vida em Deus, confiar que Deus tem o melhor para nós e Ele quer nos abençoar, confiar a nossa vida, a nossa fé, confiar tudo que nós temos nas mãos do Senhor. Mas o texto de Abacuque, capítulo 2, verso 4, e a raiz da palavra de Hebreus, fé, é a mesma raiz da palavra de Abacuque, que vai dizer: mas o justo viverá pela sua fidelidade. E quando nós olhamos Abacuque, nós entendemos que naquele contexto os israelitas estavam passando por injustiças, e o profeta Abacuque vai reclamar isso diante de Deus, e Deus vai dizer: olha, eu vou resolver, eu vou ajustar essa situação. E a mensagem de Abacuque que ele nos ensina é que nós precisamos viver pela fé. E viver pela fé, vivendo também pela nossa fidelidade. Significa viver pela fé, é permanecer leal a Deus. Talvez Deus não nos dará aquilo que nós queremos, mas nós temos que confiar e viver em lealdade ao Senhor, sabendo que o Senhor dará aquilo que nós precisamos, que o Senhor estará confiando a nós os seus propósitos, e o propósito de Deus tem que ser confirmado em minha vida. O propósito de Deus tem que ser completo em minha vida, e para que o propósito de Deus possa ser realidade na minha vida, eu preciso andar em fidelidade ao Senhor. Não só andar em fé, de fé em fé, mas também andar em fidelidade. Eu tenho fé no Senhor, tenho fé nas suas promessas, e diante disso eu confio no Senhor, e eu continuarei fazendo a vontade do Senhor. A questão é que muitas pessoas entendem que fé é mover a Deus. Fé é uma alavanca que vai mover e vai mudar a vontade de Deus para fazer aquilo que eu quero. E isso não é realidade. Fé significa entregar a nossa vida a Deus, colocar todo o nosso coração diante do Senhor. Fé significa buscar em Deus aquilo que nós gostaríamos de ter, mas entender, ter a consciência de que a nossa vida estará debaixo da vontade do Senhor, e o Senhor fará aquilo que é melhor para nós. Algumas vezes Ele fará aquilo que nós pedimos, algumas vezes Ele dará outras coisas, não aquilo que nós estamos pedindo, porque Ele sabe que talvez algumas coisas que nós pedimos não está dentro da vontade do Senhor, e que aquilo talvez não venha abençoar a nossa vida. Mas Abacuque demonstra para nós que estar firmados na fé e andar em fidelidade é confiar e se alegrar no Deus da salvação, mesmo que tudo à nossa volta possa se desmoronar. E para tanto, o Abacuque vai dizer no capítulo 3, verso 17 e 18, um texto clássico que todos nós temos aprendido a viver, que diz: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Isso é andar em fé e andar em fidelidade, sabendo que o Senhor em tudo é soberano e está cuidando de nós. E finalmente, mas não menos importante, no texto que nós lemos, Paulo vai nos dizer que precisamos viver nele, em Jesus, transbordando em gratidão.
Transbordar em gratidão significa reconhecer a mão poderosa, bondosa, abençoadora do Senhor em nossas vidas. Viver nele significa transbordar em alegria, significa que nós nos agradamos daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Sabemos do amor, do poder de Deus e que Ele tem se dedicado a nos abençoar. E por isso temos um coração grato. Pense naquilo que você tem recebido. Talvez você pense assim, eu tenho recebido uma enfermidade, pastor. Não pense na enfermidade. Daqui a pouco você pensa na enfermidade. Pensa na vida que Deus tem te dado. Pensa no sustento que Deus tem dado a você e a sua família. Pensa na saúde dos seus filhos. Pensa na saúde do seu cônjuge, do seu pai ou da sua mãe. Pensa naquilo que o Senhor tem derramado sobre a sua vida. Será que você não tem tido oportunidade de ter uma vida abençoada? Talvez as suas decisões na sua vida tenham trazido a você até um momento crítico, um momento não tão favorável, mas isso não pode ser imputado a Deus, isso tem que ser imputado a nós mesmos, pelo fato de nós tomarmos decisões erradas lá atrás, que traz nós na atual circunstâncias que nós estamos vivendo. Mas Deus se agrada quando nós temos um coração grato a Ele. Veja só o que o Salmo 50, verso 23, o que Deus vai dizer. Quem me oferece a sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Queridos irmãos, se nós queremos mover o coração de Deus, se nós queremos agradar a Deus, se nós queremos alegrar o coração de Deus, vamos agradecer as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Nós sabemos que temos vivido um tempo de pandemia muito triste. E há muitas perdas, muitas perdas. Todos nós perdemos nesse tempo. Mas sabe, algo que tem acalentado o meu coração, e eu quero compartilhar com você, é que nesse processo de luto que nós estamos vivendo, Deus tem mostrado pela tua palavra o consolo. Deus tem mostrado pela tua palavra o renovo. Veja só o fato que Isaías, o profeta Isaías vai dizer no capítulo 57 e no verso 1 ao verso 2. Nós pensamos, como agradecer a Deus pela morte? Mas veja só o que diz o texto. O justo perece, e ninguém pondera isso em seu coração. Homens piedosos são tirados, e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. É claro que a perda de alguém é algo que dói em nossos corações. É claro que viver esse tempo não tem sido fácil, mas Deus é tão maravilhoso que Ele é capaz de transformar em bênção aquilo que para nós é maldição. Deus tem a capacidade de transformar as nossas vidas. Deus tem capacidade de mudar o nosso olhar, a nossa ótica, porque nós precisamos aprender a olhar as coisas deste mundo pela ótica de Deus. Sim, talvez olhando este mundo pela nossa própria vida, a questão se torna sem total esperança. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus de forma com que nós possamos fazer a vontade do Senhor, olhando a palavra de Deus e olhando este mundo pela luz da palavra de Deus, a alegria bate à porta do nosso coração. Entendendo que tudo isso é sinal da vinda do Senhor. E aqueles que têm partido no Senhor estão desfrutando a presença do Senhor.
Um dia eu também estarei, você também estará, não sabemos quem essa pandemia está pegando, quem pegará. E muitas vezes nós não sabemos se esse chegou o momento para a nossa vida. Mas o que é importante para cada um de nós é saber, Deus tem nos abençoado. E mesmo que, como Abacuque disse, mesmo que falte tudo, mesmo que falte até a nossa saúde, mesmo que falte a nossa própria vida, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Sem dizer também que Tiago vai dizer para nós, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Tudo que nós estamos vivendo, toda luta, toda dificuldade, toda tribulação que nós estamos enfrentando, está produzindo em nós algo maior, que vai refletir lá na eternidade com o Senhor. Deus quer falar aos nossos corações nesta manhã através do texto da sua palavra, dizendo que se nós realmente recebemos Jesus como Salvador e Senhor, nós precisamos viver nele, enraizados, edificados, firmados na fé, da forma que nós fomos ensinados e transbordando de gratidão. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, que o Senhor possa fazer com que você seja cada vez mais edificado na sua santa e bendita palavra, que você esteja enraizado, firmado no Senhor e que o seu coração possa transbordar de gratidão, porque isso honra o Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Quero orar por você, quero convidar você que feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua santa e bendita palavra. Obrigado a Deus porque o Senhor tem nos abençoado. Obrigado, Senhor, porque o teu Espírito tem estado em nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado a nosso coração nesta manhã. Ó Deus, clamando a cada um de nós, que nós possamos, ó Senhor, estar enraizados, edificados na tua santa e bendita palavra, Senhor, que nós possamos continuar, ó Deus, firmados no Senhor, e Deus colocando em nosso coração a cada momento motivos de gratidão. Muito obrigado pela salvação, Senhor. Muito obrigado por Jesus. Muito obrigado pela tua palavra que nos encoraja a viver num tempo tão difícil, mas de uma forma tão feliz, que é estar fazendo a sua vontade. Ó Deus, eu clamo ao Senhor que em nome de Jesus, que teu Espírito visite os meus irmãos agora, esteja, ó Deus, sondando os corações, transformando, ó Deus, trazendo aqueles que estão fracos na fé, firmando a sua fé, Senhor, trazendo eles a tua presença, ó Deus, para que eles possam ser edificados, enraizados, ó Deus, e possam estar firmes, prontos a realizar a tua vontade. Pai, em nome de Jesus, aqueles que não receberam Jesus como Salvador e Senhor, aqueles que estão flutuantes como uma madeira, ó Deus, no mar, ó Deus, boiando de um lado para o outro, não sabe onde vai, Deus, firma os teus pés na tua palavra, firma o pé desta pessoa, que ele possa tomar a decisão corajosa de receber Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas, ó Deus, e essas pessoas sejam transformadas pela tua palavra. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos reconhecer todas as bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Louvado seja o teu Filho Jesus. Louvado seja o teu Espírito Santo. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor tem, ó Deus, dado a cada um de nós muitas razões de alegria, ó Deus, e motivos de gratidão. Nós te agradecemos e nós te pedimos nesta manhã, no precioso nome de Jesus. Amém.
coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti.